Fala, torcedor! Aqui é o 12º jogador e no vídeo de hoje vamos falar de Eduardo Domingues, o novo técnico do Galo. Torcedores e torcedoras. Eduardo Domingues foi anunciado na tarde dessa última terça-feira, dia 24 de fevereiro, como novo treinador do Atlético Mineiro, o clube que tinha ficado sem técnico após a última partida do Brasileirão, quando demitiu Jorge Sampaoli do cargo, E, cara, sendo bem sincero, no vídeo de demissão do Sampaoli, eu disse que eu não demitiria, porque eu via que ele tinha, sim, alguns problemas, e ele era, sim, o causador de alguns desses problemas e tudo mais, mas eu acho que o trabalho dele tinha para onde evoluir. Eu sei que muita gente não gosta do Sampaoli e tal, eu não acho ele um técnico horroroso, mas eu acho que ele é um técnico que se perde nos trabalhos muito pela questão extracampo, e aí é muito do que eu disse ontem do Renato Gaúcho, com a possibilidade de ele chegar no Vasco. É um treinador que eu acho que tem potencial, só que esse potencial ele se perde em meio aos trabalhos devido à pessoa, devido ao próprio treinador. E agora chega um treinador que não era a primeira opção do Galo, No vídeo, inclusive, de demissão do São Paulo, eu disse que o foco do Galo eram técnicos brasileiros, eles foram atrás de treinadores brasileiros, foram atrás do Fernando Seabra. Hoje no Curitiba, que teve uma passagem também pelo rival Cruzeiro, teve uma passagem pelo Red Bull Bragantino, mas ele negou, dizendo que está focado no projeto do Coxa, e também o Rafael Guanais, que todo time brasileiro que fica sem técnico tenta o Guanais e ele recusa. O Vasco também já tentou o Guanais e ele também não foi. O Botafogo fez proposta para o Guanais antes de contratar o Anselmo. Ele também não foi por conta do mesmo que o Fernando Seabra, Ele disse que está focado no Mirassol e no planejamento do Mirassol, que ele está focado no clube do interior paulista e que ele não vai abandonar o trabalho nesse momento. Foi aí os dois técnicos brasileiros que foram tentados e os dois acabaram recusando o Galo. Aí o Galo se voltou para o mercado exterior. A primeira opção do mercado exterior era o Pedro Martins, Técnico que está lá nos Emirados Árabes, se não me engano, mas tem uma multa altíssima que assustou a diretoria do Galo e eles recuaram nas conversas. O outro era o Vasco, O técnico, sim, ele chama Vasco, da Portimonense de Portugal, mas ele disse a mesma coisa, que os brasileiros. Diz que está focado lá na Portimonense e que não deve, nesse momento, trocar a equipe portuguesa pelo clube brasileiro. E aí ele se virou, ao mercado sul-americano. E aí encontrou Eduardo Domingues, técnico que vem de um trabalho muito longo no Estudiantes e um excelente trabalho. A gente vem lembrar aqui que o ano passado o Estudiantes do Domingues quase eliminou o Flamengo na Libertadores, nas quartas de finais. Fez um jogo espetacular lá na Argentina, chegou a fazer 2-0, só que teve um dos gols anulados. E aí foi para os pênaltis, o Rossi brilhou e o Flamengo passou. Mas no jogo da Argentina, e mesmo aqui no Maracanã, foi um time muito complicado, foi um time muito difícil do Flamengo. O Flamengo foi dominado em vários momentos, obviamente, principalmente lá na Argentina. Então o Domingues levou a campo um time que sim dificultou a vida do Flamengo. É claro, são outras circunstâncias, é um cara que vai chegar pela primeira vez no futebol brasileiro, inclusive sempre foi procurado por times brasileiros, mas nunca veio efetivamente, porque nenhum dos times brasileiros teve aí, a intenção mesmo de pagar a multa dele, porque a multa dele também não era baixinha lá no Estudiantes, era mais baixa do que a do Pedro Martins, o outro português que eu disse, mas não era tão baixa assim. O Galo aceitou pagar essa multa e aí o Domingues está chegando, foi anunciado ontem, o Barba, como ele é conhecido. Gabriel, o que você espera do Eduardo Domingues no Galo? Eu espero um grande trabalho. É um técnico que não costuma fazer trabalhos tão curtos, é um técnico que costuma ter uma longevidade nos seus trabalhos, fechou com o Galo, um contrato até o fim de 2027, e creio eu que se desempenhar, obviamente, vai conseguir até terminar esse contrato, ou até renovar, quem sabe, esse contrato, porque tem potencial sim, é um técnico ainda muito jovem, tem apenas 47 anos, É um técnico ainda muito novo para o futebol, e é um técnico que tem características defensivas, que hoje são prioridade no Galo, O Galo precisa melhorar defensivamente, tem um esquema ali no 4-2-3-1 muito compacto e que facilita a marcação dos seus times. Se você for ver os jogos do Estudiantes, é um time que tomava muito pouco gol. É um time que estava assim, muitos jogos sem sofrer gol.
Por quê? Porque é um time que era muito compacto e muito forte fisicamente e também muito bem treinado defensivamente. É claro, ele é um técnico que sim tem boas qualidades ofensivas, mas é um técnico que tem características defensivas muito superiores ao que o Sampaoli tinha. Então eu acho que misturando com o que o Galo tem de bom já no ataque, porque o time vem criando bastante oportunidades, mas vem perdendo, conquistando uma solidez defensiva, esse time do Galo consegue brigar por coisas maiores e consegue colocar, né, o que tem de elenco hoje, que não é um elenco ruim, para um bom nível. E aí, cara, eu acho que o Domingues é um cara e uma escolha muito acertada do Galo, porque, como eu disse, o foco hoje do Galo é defensivo. O Galo tá uma peneira defensiva. O Domingues costuma ter times muito bem defensivamente, né? São times que tomam pouquíssimos gols, obviamente levando em consideração o Estudiantes, que era o último clube dele. Mas se a gente pegar a carreira inteira do Domingues, ele começa lá em 2015, no Huracan, ele começa em agosto de 15 e ele sai apenas em setembro de 16 do Huracan. Por lá ele fez 50 jogos, venceu 17, empatou 20 e perdeu 13. São números mais ou menos. Aí de lá ele foi para o Colón em 2017 e 2018. Vocês vão lembrar, né? Esse Colón, inclusive, já enfrentou o Galo numa Sul-Americana na época. Acho que chegou a eliminar o Galo, né? E foi para a final da Sul-Americana na época. Ele ficou de 1/1 de 2017 a 12/11 de 2018. Ou seja, um tempo muito longevo também. Fez 65 jogos por lá, conquistou 28 vitórias, 19 empates e 18 derrotas, aqui números já melhores. Aí ele teve uma passagem curta, né? A passagem mais curta dele foi no Nacional do Uruguai, onde ele ficou de 1/1 de 2019 a 17/3 de 2019 ali, ou seja, um pouco mais aí de 2 meses, quase 3 meses de trabalho. Né? Na verdade, 3 meses de trabalho, deve ser 75 dias, um pouquinho mais ali de 2 meses, né? Não dá 3 meses. Onde ele fez 8 jogos, conquistou 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Não eram números ruins para o início de trabalho, mas o Nacional quis demiti-lo. Aí ele volta para o Colón, onde ele fica de 10 de março de 20 a 31/12 de 21, ou seja, de novo, um trabalho muito longo, né, no Colón, onde ele fez 56 partidas, com 28 vitórias, 12 empates e 16 derrotas, números também bem sólidos, com um time de baixa expressão, né? Por isso que eu falo de números bons, porque são times de baixa expressão no futebol argentino. Aí ele é contratado pelo Independiente, onde ele também tem um trabalho aí um pouco mais curto, né? O segundo mais curto da carreira, mas é um trabalho ali de 190 dias, porque ele fica de 3/1 de 22 a 12/7 de 2022. Ele faz por lá 29 jogos, com 11 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. Aí já são números bem abaixo da expectativa. E o Independente não é um time horroroso, né? Não é um time tão abaixo, é um time que tem história, tem uma grande torcida e tudo mais, e ele não conseguiu ir bem. Até que ele chega no seu melhor trabalho da carreira, que é do dia 7 de março de 2023 a 23/2 de 2026. Sim, o trabalho dele no Estudiantes, que são mais de 1.080 dias comandando, né, a equipe de La Plata, onde ele fez 164 jogos, com 75 vitórias, 44 empates, 45 derrotas, tá? Ele tem números muito interessantes, tá? São números muito bacanas, eu tô acompanhando tudo aqui no Transfer Market e agora ele chega no Galo. Como eu disse, eu espero do Domingues no Galo um time que compita, seria essa palavra? Acho que não, né? Mas um time bem competitivo, um time que não vai se entregar em campo facilmente e com o esquema 4-2-3-1, que é o esquema preferido dele. Óbvio que tem variações táticas durante a partida, ele também às vezes usa um 4-3-2-1, e eu acho que ele vai potencializar alguns jogadores do Galo, sendo o principal deles o Dudu e o Hulk. Porque quando ele joga com pontas, os pontas dele são jogadores que não ficam presos na ponta. São jogadores que jogam como um segundo atacante, ou seja, flutuam por ali, né, atrás do centroavante e cortam para dentro. Podem também, obviamente, cortar para o lado de fora, cortar, né, para a linha de fundo. Então são jogadas que potencializam jogadores como Hulk e Dudu, que tem uma boa condução, que também são bons na qualidade de passe, né, para criar oportunidades. São dois jogadores que cortam para dentro, tem uma grande batida de fora da área. E aí, a principal
principal diferença que eu vejo no Galo para o Estudiantes é que no Estudiantes ele tinha um atacante, né? Um centroavantão, aquele cara físico que disputa no alto, né? Aquele jogador de uma grande estatura, com muito físico, e no Galo ele não vai ter isso à disposição. O Cassierra ainda não mostrou ter essas qualidades, é claro que o Domingues pode ver ele como uma opção, e tem o Hulk para jogar por ali. Mas como eu disse, eu acho que o Hulk pode desempenhar mais como esse segundo atacante, esse cara atrás do centroavantão ali, se movimentando, aparecendo para o jogo para criar as oportunidades. Então eu vejo no Galo apenas faltando essa peça, esse cara de imposição física, centroavante que vai brigar por bolas aéreas, né, centroavante alto e físico, e aí o Galo teria que ir no mercado, né, tentar rapidamente no mercado se mobilizar para tentar trazer um jogador com essas características, né? No Estudiantes ele tinha o tal do Carrilho lá, que já inclusive tinha uma idade bem avançada e tudo mais. Mas veremos. A minha expectativa é bem alta, tá? Eu sempre gostei do trabalho do Domingues no Estudiantes, até acho que demorou para algum clube brasileiro investir nele definitivamente. Então eu acho que o Galo não pagou caro, não era uma multa barata, mas não pagou caro por um treinador que tem muita qualidade e um treinador que tem como foco principal a defesa, que é hoje o que o Galo mais precisa arrumar e mais precisa se organizar. Então eu vejo que com o Domingues o Galo se torna um time muito competitivo. Não coloco que vai brigar por títulos e tudo mais, porque eu ainda acho que falta peças no quesito contratações. Mas eu acho que já não briga mais numa parte mais baixa da tabela, pode subir alguns degraus, quem sabe pegar uma pré-Libertadores ou até Libertadores direto, porque tem um treinador com muita qualidade. E é claro, tem que ser sempre dito, tem que dar tempo para ele, porque ele é um cara que não está acostumado com o calendário do futebol brasileiro, com o ritmo do futebol daqui. Ele está muito tempo no futebol argentino, né, onde ele mais treinou clubes, então ele não está acostumado com o ritmo do futebol brasileiro. E eu espero de coração que a diretoria do Galo dê tempo para ele aprimorar esse time, porque esse time tem potencial nas mãos do Domingues e um potencial de brigar por coisas maiores do que vem o Galo brigando nesses últimos anos. Se você concorda comigo, discorda, não esquece de deixar aqui nos comentários. É claro que eu vou pedir aqui para vocês não se esquecerem de se inscrever aqui no 12º Jogador, de curtir esse vídeo se gostaram do conteúdo e, é claro, se vocês puderem compartilhar esse vídeo com seus amigos, com outras pessoas que gostam de futebol, eu vou agradecer demais. E melhor ainda se você hypar esse vídeo, porque dessa forma mais pessoas chegam ao nosso canal, a nossa comunidade cresce e o canal cada vez mais vai subindo de patamar e eu posso melhorar aqui as condições dos vídeos, posso melhorar no quesito edição e tudo mais. Beleza, rapaziada? Só agradeço a todos vocês. Até uma próxima. Valeu, fui e tchau!